Oi, gente, então, como eu tinha dito, né, eu ia fazer essa aula sobre notação científica. Então, nessa aula, eu vou falar sobre notação científica. Então, notação científica, a gente usa quando a gente quer escrever ou números muito grandes ou números muito pequenos, e a gente faz isso utilizando notação em potência de 10, tá? Então, por exemplo, a distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões de metros. O raio do átomo de hidrogênio é 0,000000005 centímetros. Escrever esses números com tantos zeros, grande ou pequeno, é muito difícil. Então, é mais conveniente usar a notação científica, ou seja, escrever esses números com base de 10. Então, como é que eu escrevo com esses números grandes ou pequenos com base de 10? Eu tenho aqui 149 milhões de metros. Quando o número não tem vírgula aparente, quando a gente não está vendo vírgula aqui, significa que a vírgula está no último número. A intenção, quando a gente escreve com notação científica, é sempre deixar a vírgula um algarismo significativo antes da vírgula. O que é um algarismo significativo? É um número diferente de zero. Então, a gente vai trazer essa vírgula que está aqui até aqui nesse 1. E aí, a gente tem que contar quantas casas eu estou andando com a vírgula. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu andei 11 casas da esquerda para a direita. E aí o número vai ficar 1, porque agora eu trouxe a vírgula para cá, 1,49 vezes 10 na 11. O expoente vai ser o número de casas que a gente andou para a esquerda, ok? E agora, como que a gente faz quando o número é pequeno? Ou seja, quando a gente tem 0, alguma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai trazer a vírgula para uma casa, um algarismo significativo antes da vírgula. Então, essa vírgula que está aqui, a gente vai trazer para frente do 5, ok? E aí, a gente conta quantas casas foi andado. Então, o que a gente conta é o número de casas que a vírgula andou, não o número de zeros, tá? Prestem atenção. Então, a vírgula tá aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, certo? Esse zero que tá antes da vírgula, a gente não conta, porque a gente conta o que a vírgula andou. Então, a vírgula tá aqui, ela vai andar 9 casas até chegar aqui. E aí, esse número vai ficar 5 vezes 10 na menos 9. Quando a gente anda daqui para lá, da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Quando a gente anda da esquerda para a direita, o expoente é negativo, ok? Operações com base de 10. E aí tem algumas operações. As operações soma, subtração, multiplicação e divisão, elas são um pouco diferentes quando a gente usa a base de 10, tá? Então, como que é a soma com base de 10? A gente vai somar os numerais, ou seja, somar os números que estão na frente, vai manter a base e manter o expoente. Então, nesse caso aqui, 3 vezes 10 na 5, mais 4 vezes 10 na 5. Você vai somar os números, 3 mais 4, 7. Vai manter a base de 10 e vai manter o expoente, que é 5. Então, fica 7 vezes 10 na 5, ok? Simples assim, só soma os números da frente, mantém a base e mantém o expoente. A subtração é a mesma coisa, você vai diminuir os números, manter a base e manter o expoente. Então, aqui vai ficar 8 menos 2, 6. Mantém a base de 10 e mantém o expoente, que é menos 3, certo? Diminui os números, mantém a base, mantém o expoente. Aí, nós temos um ponto importante. Quando a gente soma ou subtrai, é necessário que os expoentes sejam iguais. Para a gente fazer isso, ó, como eu fiz aqui, para eu somar esse número com esse número, eu tenho que ter os expoentes iguais. 5, 5 aqui, menos 3 aqui. Se os expoentes não forem iguais, a gente precisa deixar eles iguais, para depois poder somar ou diminuir. Como que a gente faz para deixar os expoentes iguais? A gente vai
mexer no expoente quando a gente mexe com a vírgula. Então, se eu ando com a vírgula da esquerda para a direita, diminui o expoente. Vai diminuir o mesmo número de casas que você andar. E se eu ando da direita para a esquerda, aumenta o número de expoente, ok? Eu vou mostrar um exemplo já para ficar mais claro aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 3 vezes 10 na 8, mais 1 vezes 10 na 5. Nesse caso aqui, não é só fazer 3 mais 1, porque os expoentes são diferentes. Um é 8, outro é 5. Como é que eu faço para mudar o 8 para 5 ou 5 para 8? Tanto faz, tá? Tanto faz passar o 8 para 5 ou o 5 para 8. O que acontece é que você vai ter que mexer na vírgula. Então, esse 3, se eu quero fazer o 8 virar 5, falta 3 números, certo? Quando eu ando com a vírgula para cá, diminui o expoente. Então, eu quero que diminua 3 casas. Então, eu vou andar para cá 3 casas. Como é que eu faço isso? Acrescenta 0. Então, eu vou colocar 3 zeros a mais aqui. E aí, esse expoente 10 na 8 fica 10 na 5. Esse aqui você não faz nada, continua a mesma coisa. E aí, agora você pode somar 3.000 mais 1, 3.001, vezes, mantém a base de 10, mantém o expoente, vezes 10 na 5, certo? Ou você pode fazer o 8 virar 5, ou você pode fazer o 5 virar 8. Como é que eu faço para o 5 virar 8? Quando eu ando para lá, aumento o expoente. Quantas casas no expoente, quantos números no expoente eu quero aumentar? 3. Então, eu preciso andar para lá 3 casas. A vírgula tá aqui, eu vou andar com ela 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 0,001 vezes 10 na 8, ok? A vírgula tá aqui, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. E aí, fica 10 na menos 8. Agora, você pode somar 3 mais 0,001, que é 3,001 vezes 10 na 8. Esses dois números, na verdade, são iguais, né? Se você andar com a vírgula 3 casas para cá, fica 3,01 vezes 10 na 8. Se você andar 3 vírgulas para cá, vai ficar aquele número lá de cima, ok? Então, soma e subtração. Você vai, com base de 10, você vai somar os números ou diminuir, manter a base, mantém o expoente. Isso quando os expoentes são iguais. Então, para você só vai somar ou subtrair com base de 10 se os expoentes são iguais. Se os expoentes não forem iguais, você precisa deixar eles iguais. Você faz isso mexendo na vírgula. Então, quando você anda para cá, diminui o expoente, quando você anda para lá, aumenta o expoente, ok? Multiplicação. A multiplicação, com base de 10, a gente vai multiplicar os números da frente, mantém a base de 10 e soma os expoentes. Então, vai ficar aqui 5 vezes 3, 15, vezes 10, mantém a base e soma os expoentes. 9 mais 3, 12, certo? A divisão, você vai dividir os números, mantém a base de 10 e diminui o expoente. Então, nesse caso, vai ficar 20 dividido por 5, 4, vezes 10 na 8 menos 3, 5, certo? Então, multiplicação, multiplica os números, mantém a base, soma os expoentes. Divisão, divide os números, mantém a base, diminui os expoentes, certo? Nós temos uma lista que é chamada de prefixos. E esses prefixos, eles representam algumas bases de 10. Então, sempre que vocês tiverem um expoente, uma unidade que tenha duas letras, a primeira letra representa o prefixo, a segunda letra representa a unidade. Então, por exemplo, aqui, o desse, lembram do decímetro? Você representa por D e o M. O desse é um prefixo. Ele representa 10 na menos 1. Então, 1 decímetro é 10 na menos 1 metros.
O centímetro também, ele é 10 na menos 2 metros. É o prefixo centi, né? 10 na menos 2. O mili, que é representado pelo Mzinho, é 10 na menos 3. Nós temos o micro, representado pela letra grega mi, que é 10 na menos 6. O nano, que é o Nzinho na frente, 10 na menos 9, e por assim vai, né? Então, se vocês virem, por exemplo, 10 milímetros, o que significa 10 milímetros? É 10 vezes 10 na menos 3 metros, certo? Isso que representa o mili. Ok? Deixa eu só arrumar isso daqui aqui. Pronto. Certo? Aí o tera, né? O tera, o giga que tem geralmente os computadores, as memórias de computadores, né? O tera representa 10 na 12, o giga 10 na 9, o mega 10 na 6 e o quilo, o nosso famoso quilograma, 10 na 3. O que é 1 quilograma? São 1000 gramas, ok? Então, ó, 1 quilograma, o prefixo quilo representa 10 na 3, então é 1 vezes 10 na 3 gramas, ok? Então, sempre que vocês verem uma unidade que tem duas letras, por exemplo, milímetro, quilograma, microcoulomb, milicoulomb, significa que a primeira letra é um prefixo, então é uma base de 10 aqui que tem nessa tabela, e a segunda letra é uma unidade, que aí pode ser a grama, o metro, o coulomb, qualquer outra unidade, ok? Então, esses prefixos, eles representam algumas bases de 10. Isso é feito para que a gente escreva de forma mais prática, mais sucinta do que colocar um monte de zeros, ok? Isso é a notação científica. A notação científica a gente vai usar quando a gente tiver números muito grandes ou números pequenos. Aí tem as operações, soma ou subtração, a gente vai somar e diminuir os números, manter a base e manter os expoentes. Muito importante para somar e subtrair, os expoentes precisam ser iguais. Se eles não forem iguais, você precisa mexer nos expoentes para que ele fique igual. Então, quando você anda com a vírgula da esquerda para a direita, vai diminuir o número de expoente, e quando você anda da direita para a esquerda, vai aumentar o número de expoente. A multiplicação e a divisão, você multiplica os números, mantém a base, soma os expoentes. A divisão, você divide o número, mantém a base, diminui os expoentes, certo? Muito bem. Vou deixar uma lista de exercícios também para que vocês façam sobre esse assunto. E aí, se tiverem dúvidas, mandem e-mail lá para a gente marcar um horário e tirar as dúvidas, ok? Muito bem, até a próxima aula.